Fala galerinha do Dominantes Online, mais uma aula de química, mais uma aula de ligação química e a gente vai falar agora sobre ligação metálica. Então a gente falou sobre ligação iônica, ligação covalente, a gente fecha esse ciclo falando das propriedades, falando das ligações metálicas. Se você não me conhece, prazer, Bruno Matassoli e bora para aulinha. Bom, esse esquema é o mesmo esquema que você viu quando a gente falou sobre regra do octeto, mas olha só, presta bastante atenção nesse detalhe. Quando a gente fala de compostos metálicos, a gente é um pouco mais fluido no conceito. Por quê? Porque quando a gente fala de compostos metálicos, a gente não faz uma fórmula estrutural, a gente não fica focado nas representações de Lewis, a gente precisa apenas entender quais são as características e como é feita de forma bem singela a ligação metálica. Tá? A gente não entra em detalhes sobre a sua complexidade, porque isso depende já na tão característica geral quanto nas ligações iônicas e nas ligações covalentes. A primeira coisa que você tem que entender é que a ligação metálica ela ocorre entre os metais. São elementos que têm alta eletropositividade. Se você não lembra o que é eletropositividade, é só você pensar que a diferença é o oposto de eletronegatividade. Então, quando eu falo alta positividade, eu estou falando que é um elemento pouco eletronegativo, de baixa eletronegatividade. Você vai encontrar essa característica para elementos que tenham de 1 a 3 elétrons na camada de valência, que são metais, tá bom? Então, esses elementos, como tem poucos elétrons na camada de valência, tendem a perder esses elétrons, a formar cátions. E a tendência de um elemento de formar cátion é possível a partir do momento que você tem algum outro elemento para receber esses elétrons, que seriam os ânions. Lembra que existe uma propriedade periódica que a gente chama de energia de ionização, que é a energia necessária para se formar um cátion. Então, para se formar um cátion, essa espécie precisa de uma energia. Bom, se ele tivesse um ânion, seria uma ligação iônica. Nesse caso, essa energia é estabilizada porque existe uma liberação parcial desses elétrons, tá? E esses elétrons ficam semilivres ao redor desses cátions. Então, um desenho meio brusco em relação a isso seriam núcleos positivos, né, desses cátions, e ao redor desses cátions os elétrons estão permeando livremente, né, ou melhor, semi-livremente, estabilizando o composto. Essa característica dada a eles de ser cátions mais os elétrons ao redor não é o cátion ligado diretamente ao átomo, porque aí voltaria a ser uma espécie fundamental. É ele livre entre esses núcleos positivos, entre esses cátions, né? Não falando de núcleo atômico. Esses núcleos, quando eu estou querendo falar, seriam esses cátions. Gera propriedades que não são descritas nos compostos iônicos e nem nos compostos que são os compostos covalentes. Então, gera características únicas aos compostos metálicos. Bom, se a gente for descrever, então, o que ocorre? De forma bem mais resumida do que eu acabei de falar. A ligação entre átomos de um elemento metálico ocorre com a liberação parcial, como eu falei agora, parcial porque é só parte desses elétrons, tá, mais externos, como consequência a formação de cátions. Esses elétrons liberados são semilivres, e o que eu deixei passar aqui dessa informação que é interessante é que um apelido, uma forma de descrever a ligação metálica é conhecida como mar de elétrons, pela essa fluidez de elétrons dentro do composto, dentro da estrutura metálica, tá bom? Outra coisa, e aí você vai reparar aqui, ó, um arranjo. É interessantíssimo isso porque cada estrutura metálica, se for um elemento com uma substância simples, tem uma estrutura diferenciada, mas uma estrutural, né, geométrico. Então, por exemplo, aqui eu tenho, deixa eu mudar de cor, porque branco aqui, no branco não vai ficar legal. Aqui eu tenho, por exemplo, a estrutura do sódio metálico, né? O sódio é um metal. Ele não tende a ser encontrado, na verdade ele não é encontrado na forma metálica, mas é possível você formar um composto de sódio metálico. Tá? O sódio metálico seria então, são núcleos positivos, né? E ao redor desses núcleos positivos você teria então, né, uma estrutura geométrica, mas você teria então esses elétrons rodando ao redor, né, circundando ao redor, estabilizando o composto. Mas eles estão livres e o que está agregado à estrutura, dando a estrutura, seriam os cátions. Aqui eu tenho um com alumínio, tá bom? São estruturas diferentes.
Outra coisa importante é que eu falei de substâncias simples, né? Só o sódio, só o alumínio. Quando você tem mais de um metal para formar um composto, a gente chama isso de liga metálica. As ligas metálicas são bastante presentes no nosso cotidiano. As ligas metálicas seriam as estruturas formadas por ligação metálica com mais de um elemento. Então, existe o ferro, mas existe o aço. O aço também é formado por ligação metálica. Só que aí a gente não representa por fórmula molecular. A gente coloca em porcentagem em massa. Então 98,5% da composição do aço é feita de ferro. E aí existe uma variação na quantidade de carbono, tá? Dependendo de outros elementos que são chamados de traços. Por mais que esses elementos não sejam metais, eles acabam sendo traços, resquícios na liga metálica. O aço inox já tem a composição diferente da composição do aço, né? Na verdade, é aço mais outros elementos para gerar outras propriedades. Além dele, um que eu gosto muito de falar é o bronze, né? O bronze, quando a gente pensa em medalhas lá em competições, existe o ouro, a prata e o bronze. Aí fala, pô, mas o ouro é um elemento, a prata é um elemento. E o bronze? Não, o bronze é uma liga metálica, porque ele é formado de cobre e estanho. Tá bom? E existe o ouro 18 quilates, onde a gente tem a pegadinha. E que é esse ouro 18 quilates? Bom, quando a gente fala dos átomos de ouro em específico, existe o elemento e existe o ouro puro. O ouro puro a gente considera, na verdade nem é porque também é vendido, como ouro 24 quilates. Isso é uma classificação, 24 quilates é o ouro puro, e aí a porcentagem em função disso, como por exemplo 18 seria o ouro 75%, né? 75% de 24 é 18, tá? Então quando você fala, um cordão 24 quilates é de ouro puro, um cordão 18 quilates é um cordão onde não é composto somente de ouro, né? Tem outros metais envolvidos no processo. Geralmente prata e cobre, alguns como ouro branco, tem a platina. Então, esses tudo são exemplos de ligas metálicas, são compostos formados por ligação metálica. Ah, eu preciso fazer a estrutura de Lewis, mostrar os elétrons saindo do ouro? Não, não precisa. A representação é muito mais simples, é muito mais superficial para a gente sobre os compostos metálicos. O que cabe falar sobre os compostos metálicos, principalmente, são suas propriedades. Porque uma coisa muito interessante, não sei se você reparou, senão eu estou destacando agora para vocês, que é o seguinte: quando eu falo dos compostos iônicos, eu consigo caracterizá-lo. Então pode muito bem cair uma questão citando as características de um composto e você conseguir identificar que é um composto iônico. Você pode muito bem ter as características de um composto metálico para identificar numa questão. O que a gente não viu, a gente viu de forma muito superficial, real, a gente só viu algo que fala sobre, seriam os compostos covalentes. Os compostos covalentes não têm propriedades bem definidas. A gente depende de outras informações para traçar as propriedades. O conjunto de compostos covalentes é muito maior do que o conjunto de compostos iônicos e compostos metálicos. Mas isso a gente vai ver nas outras aulas de ligações químicas, tá bom? Então, olha só, voltando para cá. A primeira propriedade que eu vou destacar sobre os compostos metálicos é a própria condutividade elétrica. Por que eles são bons condutores em comparação a todos os outros? Porque eles têm elétrons livres. Porque existe carga livre. Isso é uma ótima sacada para diferenciar numa questão se um composto é iônico ou se o composto é metálico, porque ambos são sólidos. Quando você está descrevendo, você fala sobre condutividade. Os compostos iônicos só conduzem eletricidade se estiverem dissolvidos em água ou se eles estiverem no estado líquido. Já os compostos metálicos não. Eles conduzem no estado sólido ou no estado líquido. Tá bom? E, logicamente, é uma ligação forte, assim como a ligação iônica, e apresentam-se, então, no estado geralmente sólido, porque geralmente a gente tem, no caso, uma exceção, o mercúrio. O mercúrio, ele está no estado líquido, tá? A gente vai ver algumas exceções aqui, mas não se preocupem em gravar as exceções. Exceto essa, é interessantíssimo saber que o único metal a temperatura ambiente que se encontra no estado líquido é o mercúrio. Agora, quando a gente fala de ponto de fusão e ponto de ebulição, são as temperaturas de mudança, aí já muda um pouco. Porque, por exemplo,
O galho. Galho o pessoal usa muito em vídeos, se você reparar alguns vídeos da colher que derrete. Esse é um vídeo onde você utiliza o galho. O galho é um metal que a temperatura ambiente é sólido, mas o ponto de ebulição dele, na verdade o ponto de fusão, desculpa, é muito baixo. Então qualquer água aquecida já faz ele se tornar líquido. Então o ponto de fusão, o ponto de passagem para o estado líquido dele é baixo. Então, geralmente, os metais têm ponto de ebulição e ponto de fusão alto. Mas existem elementos, e aí não precisa listá-los, que fogem dessa regra. Então, não é uma regra tão geral assim. Dureza. Diferente dos compostos iônicos, os compostos metálicos têm uma dureza baixa. Bruno, o que é dureza? É resistência ao risco. Então, por exemplo, uma estrutura metálica, quando em contato com uma estrutura iônica, geralmente o composto iônico consegue riscar bem ele, consegue gerar ranhuras nesse material. Lembra sempre que dureza é uma escala que a gente usa mais para minerais. Então os metais não têm uma escala alta em dureza, tá? Qual o composto que a gente conhece que tem maior dureza? Na verdade não é nem um composto iônico, é um composto covalente. É o que a gente conhece como macromolécula ou uma rede, que é o diamante, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. A gente chama então eles de sólidos moles, nessa classificação. Isso não quer dizer que ele não seja resistente, ele é resistente a ranhuras. Tá? Porque quando a gente fala sobre atrito, né, sobre rupturas, sobre quebrar, é o oposto. A tenacidade dele é alta. Repara que é o oposto dos compostos iônicos. Os compostos iônicos têm alta dureza, mas têm baixa tenacidade. Ou seja, o risco ao atrito, a quebra dele, ele se fragmenta, enquanto o metal não. Ele não se rompe, né? Ele pode amassar em alguns casos, mas ele não se rompe. Ele tem suportando pressões elevadas sem sofrer rupturas. Bom, e outra propriedade é a maleabilidade e ductibilidade. Ou seja, eles são maleáveis e são dúcteis. Você pode formar fios e lâminas, né? É a principal função. Existem metais que são mais maleáveis que outros. Ok, mas todos eles são classificados como maleáveis na sua estrutura. E para fechar, última propriedade, solubilidade. Estruturas metálicas não são solúveis em água, não são solúveis em óleo, tá? Agora você tem alguns solventes que podem dissolver uma estrutura metálica. Mas aí depende muito das interações. Um exemplo mais comum é um próprio metal para dissolver outro metal. Acontece, por exemplo, o mercúrio, que é um metal no estado líquido, ele consegue dissolver muito bem, formando até mesmo soluções sólidas com ouro, né? Então, se você pegar um pouco de ouro e adicionar no mercúrio, que é um líquido, ele se dissolve, formando até mesmo uma solução no estado sólido, dependendo de quanto de ouro você coloca, que a gente chama de algamarras. Então, solubilidade é relativo, mas em água não é solúvel. Beleza? A gente fala sobre isso, as propriedades dos compostos metálicos, para encerrar. Então, o que é mais importante compreender nos compostos metálicos? Suas propriedades, sua estrutura, né, a formação de forma bem superficial. E assim a gente encerra esse ciclo de ligações, né? A gente vai continuar falando de ligações químicas, mas não sobre cada tipo, sobre a identificação, diferenciação e, principalmente, mais à frente, sobre mais características dos compostos covalentes, tá bom? Ao longo desse módulo inteiro de ligações químicas. Povo, fechamos essa aula agora. Beijão e até a próxima.